Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso Trilha Dev Python. Dessa vez a gente vai continuar os nossos estudos mostrando como que o código é executado, como que o interpretador executa o código que a gente escreve. E para isso eu já deixei aqui o meu CodeSpaces aberto, eu vou compartilhar ele aqui com vocês, para a gente não perder tempo abrindo ele, né? Então, a partir de agora, eu sempre vou começar o nosso encontro com o CodeSpaces aberto, beleza? A gente viu, né, na última aula, a gente escreveu, na verdade, o nosso último programa, então se você chegou até aqui, significa que você já está, seus estudos já estão bem avançados. Como que o código ele é executado pelo terminal? Eu vou criar aqui uma nova pastinha, para o nosso encontro de hoje, ó, como código é executado, setinha para cima, eu vou para o último comando, né? Eu vou criar aqui um arquivo dog.py e a gente vai desenhar um cachorrinho aqui na tela. Deu um erro ali, ó, no such file or directory. Por quê? É porque o meu mkdir, eu digitei ele errado, ó, eu digitei e aí eu não prestei atenção nisso e ele me deu um erro falando que o comando não existia, a pasta não existia. Como a pasta não existia, ele não me deixou criar o arquivo porque a pasta não existe, né? Então preste sempre atenção nas mensagens que o terminal está te dando. Agora sim, ele criou a pastinha aqui para mim. E agora sim eu consigo criar o nosso arquivo onde a gente vai desenhar um cachorrinho. Vou abrir o arquivo aqui. E aí, da mesma maneira que a gente fez na aula passada, eu vou representar a cabeça do cachorro com um O e o corpo com 4 hífens. As pernas eu vou representar, vou dar um espaço, e vou desenhar 1, 2, 3, 4 barrinhas verticais. E aí a gente já viu, a gente já sabe como executar esse script. Eu vou usar o Python. Por que ele não está dando aqui? Beleza. 002. O tab, por algum motivo, não está funcionando no meu terminal, mas não tem problema. A gente não precisa, né? A gente pode, como código, isso pode acontecer, né? E aí você não precisa de ficar preocupado. Executado dog.py, ó, no such file or directory. Por algum motivo ele não está achando. O que pode estar acontecendo aqui? Vamos limpar o nosso terminal. Vou pedir aqui o Python novamente. 002 ele não está achando. Vamos tentar debugar aqui, ó, pwd, para ver onde que ele está. Ele me fala que eu estou dentro do trilha dev, ls-la, para ver se tem alguma coisa de errado. E o meu arquivo está ali. Por algum motivo ele não está achando. Vamos pedir um ls aqui, ó, dentro do 002, ele também não está achando. Vou tentar copiar aqui, ó, Ctrl Shift C, muito importante, tá? Ctrl Shift V. Ele me fala que tem um arquivo ali. Vou apagar o ls, vou digitar o Python dog.py, pronto. Devia estar digitando alguma coisa errada, ou ele deu algum bugzinho, né? A gente está lidando com um terminal que está em um computador em algum lugar do mundo. Então, não fique preocupado, não fique nervoso se o que você está fazendo não está dando certo. Tente entender e fazer aí um workaround, né? Dar uma volta para resolver o seu problema. E a gente viu que ele printou aqui o meu cachorro porque a gente deu essa volta toda para falar o seguinte: o código ele é executado de cima para baixo. Então ele executou primeiro o corpo do nosso cachorro e depois ele executou aqui as patas dele, né? E isso mostra pra gente que ele foi primeiro lá em cima e depois ele executou a segunda linha. Mais ou menos eu já tinha mostrado isso na aula passada, né? Quando ele printou primeiro o Olá Mundo e depois ele printou o meu nome.
assim como esse exemplo, né, você pode printar aí uma série de desenhos, e eu vou deixar isso como exercício para você. Coloque aí nos comentários as figuras que vocês gravaram, né? Você pode printar um coração, você pode printar, sei lá, um carro. Use a sua imaginação para brincar com esses comandos, beleza? Vamos mostrar uma outra maneira, né, que o terminal usa para... Que o terminal não, né? Que o interpretador usa para interpretar o código. Eu vou colocar aqui só um asterisco ali no nosso print, ó, setinha para cima, e ele printou um asterisco só. Esse asterisco, como o corpo aqui do nosso cachorro com as patas, o meu nome, esse é um tipo de dado, né, que a gente chama de string, ou uma sequência de caracteres, né, um texto. E a gente representa isso, a gente já viu, com abertura e fechamento de aspas. Então, toda vez que a gente abrir e fechar aspas, a gente está, na verdade, usando um texto, uma string, né? O nome técnico disso para o Python é string. E aí, a gente consegue fazer uma multiplicação de strings, né? O meu editor de texto até já está me ajudando aqui, ó. Eu vou apertar o Tab e ele falou para mim, ó, eu vou multiplicar, então... O sinal de multiplicação é o mesmo que a gente usa na matemática, né? Eu vou multiplicar essa string 10 vezes, ou seja, ele vai colocar 10 caracteres para mim em sequência da próxima vez que eu colocar o meu código para rodar. Aqui, ó. Então, em cima disso, ó, a gente conseguiria, por exemplo, desenhar um quadrado. Por que não? Então, use a sua criatividade aí. Eu não vou fazer porque eu quero estimular a sua criatividade. Eu quero ver nos comentários aqui o que vocês vão sugerir para a gente para mostrar esses desenhos que vocês vão colocar. Mas aqui é importante perceber, ó, que ele está executando o código de cima para baixo, mas quando ele chegou aqui nessa linha, ó, primeiro ele executou tudo que estava ali dentro dos parênteses, ou seja, ele veio, né, da esquerda para a direita, na verdade da direita para a esquerda, e primeiro ele executou aquela multiplicação da minha string para depois pegar o resultado disso e jogar dentro dessa função de print, tá? Então o que isso significa? Que ele vai avaliar essa expressão. Então a gente chama isso de expressão, né? Quando eu tenho ali um cálculo para ele fazer e esse cálculo vai retornar para mim uma informação única para eu pegar esse resultado da minha expressão e jogar para outra parte da expressão, tá? Então é como se ele estivesse fazendo aqui, ó, eu vou colocar comentado, é como se ele estivesse colocando aqui no meu print, antes dele de fato executar, quando ele chega na linha, ó, os 10 asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele avalia aquela expressão, tendo o resultado, ele joga para dentro do print e a gente tem aqui o resultado final. Eu não sei se eu comentei isso na última aula, mas vocês estão me vendo usar aqui o hashtag, né, o jogo da velha. Isso são os nossos comentários. Toda vez que eu escrevo um código que na frente tem um jogo da velha, aquilo é um comentário. O interpretador do Python não vai avaliar aquela expressão quando eu rodar. Então, por isso que eu não vi o print aqui 2 vezes dos 10 asteriscos. Então, vamos ver se eu falei tudo, né? A gente levou aqui o nosso código para um novo nível, né? Já fazendo o uso da função print para printar coisas aqui na tela. Falamos que o código é executado de cima para baixo. Mostramos que tudo isso que a gente usou até agora são strings e que a gente tem essa opção de fazer as multiplicações, né, de uma string. Isso, na verdade, são as nossas expressões e toda vez que eu avalio essa expressão, eu vou passando para a próxima expressão para que aquela linha seja executada. Eu acredito que você agora já é capaz de colocar, então, nos comentários o que a gente pediu em relação a outras formas que podem ser printadas aí na tela. Tá bom? Espero você na próxima aula. Um abraço, tudo de bom. Mas, antes de desligar, a gente tem
Ctrl L, ó, git status, a gente tem que commitar o nosso código. Git commit "-m", mostra que o código, é executado de baixo para cima, de cima para baixo. Perfeito. Commitou, git push origin main, git log para conferir, tá lá, ó. Então, essa aula vai até a hash desse commit. Um abraço, tudo de bom.